Olha, imagina, perder um cargo público que paga tipo R$ 10.000 por mês, ou até aquela vaga dos sonhos na Universidade Federal, não porque faltou conhecimento num cálculo avançado, mas porque o cérebro sabotou a leitura de uma única palavra numa questão de soma básica. A dor desse cenário nossa, é muito palpável. E o mais assustador é que isso acontece milhares de vezes a cada domingo de prova, sabe? Aham. Porque a matemática que é cobrada em vestibulares, em concursos, é um animal completamente diferente daquela disciplina que a gente aprende no colégio. Pois é, e é exatamente para evitar que quem está ouvindo caia nessas armadilhas que a gente montou a nossa imersão de hoje, né? O objetivo é que essa nossa análise funcione como um verdadeiro segundo cérebro para quem vai enfrentar as grandes bancas do país. Exatamente. E a gente reuniu uma montanha de fontes, pegamos os manuais didáticos de matemática básica da EduFersa, táticas cirúrgicas daquelas videoaulas do YouTube que são muito focadas em concursos e até artigos estratégicos de cursinhos preparatórios de elite. Sim, e a nossa missão hoje é destrinchar todo esse material e desmistificar a matemática para os exames. Porque o fio condutor que liga todas essas fontes é uma premissa muito libertadora, sabe? Qual seria? A de que o sucesso não exige genialidade inata. A matemática das provas é, na verdade, um idioma. E como todo idioma, ela tem regras, tem sintaxe e vocabulário, né? Aham, total. Então, a aprovação depende de constância, de uma capacidade altíssima de interpretação de texto e, acima de tudo, de mapear o terreno do inimigo. Ou seja, entender como quem elabora a prova realmente pensa. Nossa, então vamos mapear esse terreno agora. Porque o material destaca muito que o primeiro choque de realidade para os candidatos é a diferença brutal entre as bancas examinadoras, né? Com certeza. É muito diferente. Tipo, a Fundação Getúlio Vargas, a famosa FGV, ela transforma problemas matemáticos em verdadeiros testes de resistência literária, sabe, com aqueles textos longuíssimos. Sim, textos gigantescos. Já a Fundação Carlos Chagas, a FCC, já vai muito direto ao ponto, ela exige velocidade nos cálculos super secos, e o Sebrasp traz aquela tensão psicológica do sistema de certo ou errado, né? Nossa, o Sebrasp é o terror de muita gente. Pois é. Porque chutar uma resposta e errar significa perder pontos valiosos. Exige uma precisão lógica absurda da pessoa. Cada banca testa uma fragilidade diferente de quem está ali prestando a prova. Mas há um denominador comum, uma regra universal que é imposta por qualquer edital sério. Que é a eliminação da calculadora. Exato, a eliminação somária da calculadora. É muito confortável a gente estudar em casa, conferindo os resultados no celular, né? Só que no dia do exame, as únicas ferramentas que sobram são o papel, a caneta e o raciocínio. Aham. O que nos obriga a olhar para a fundação aritmética da coisa. E as fontes são muito categóricas sobre a regra de ouro que sustenta tudo isso, que é a ordem das operações, o famoso PENDAS. O famoso PENDAS. Parênteses, expoentes, multiplicação e divisão e, por fim, adição e subtração. Ignorar essa ordem é tipo a maneira mais rápida de colocar tudo a perder numa prova. Com certeza. Para ilustrar o peso disso, a gente pode fazer um pequeno teste mental aqui. Quanto é 2 mais 3 vezes 4? Bom, a intuição imediata, né, se a gente for lendo da esquerda para a direita como quem lê um livro normal, é somar o 2 com 3, que dá 5, e aí multiplicar por 4. Resultado, 20. Pois é. A intuição linguística grita 20. Mas a sintaxe da matemática exige 14. 14, claro. Porque a multiplicação tem precedência absoluta sobre a adição nesse caso, sabe? 3 vezes 4 é 12, e aí mais 2, 14. As bancas sabem que, sob a pressão do relógio, o cérebro do candidato vai tentar ler a equação como um texto comum. Aham. E a alternativa 20 vai estar lá, né? Vai estar lá, brilhando na letra A, pronta para enganar quem estiver desatento. É a armadilha perfeita, cara. Eu gosto muito de imaginar a matemática como a construção de uma casa. Tentar aprender tópicos complexos sem automatizar a ordem das operações é tipo construir um telhado de concreto em cima de um alicerce de areia. Exatamente, a estrutura inteira desmorona sob pressão. Só que, lendo o material, me surgiu uma dúvida.
Por que equívocos com operações tão básicas que a gente aprende lá nos primeiros anos da escola continuam derrubando adultos super preparados? A resposta para isso está na neurociência. E os artigos dos cursinhos abordam isso com muita clareza, sabe? Existe um fenômeno que eles chamam de ilusão de fluência, ou aquela famosa armadilha do "isso eu já sei". O "isso eu já sei" é perigoso. Muito. Quando o cérebro humano se depara com algo familiar, tipo uma conta de subtração ou um conceito primário, ele entra imediatamente num modo de conservação de energia. Ele meio que desliga o estado de alerta analítico, entende? Sim. Quer dizer que a mente abaixa a guarda justamente no momento em que a banca preparou o bote ali para pegar a pessoa. Exatamente. Sem dúvida nenhuma. Os examinadores desenham as questões básicas como filtros de atenção. O erro crasso raramente acontece por falta de conhecimento aritmético. O candidato erra porque o cérebro economizou energia na hora de ler uma palavrinha minúscula. Tipo um exceto. Exato, palavras como exceto, respectivamente ou apenas. A matemática básica das provas é, no fundo, um teste implacável de interpretação de texto. Nossa, e compreender que a matemática nessas provas é um teste de leitura nos entrega uma das chaves mais poderosas desse nosso estudo. Com certeza. Especialmente quando a gente olha para dois gigantes que aparecem em quase todo edital, né? O mínimo múltiplo comum, famoso MMC, e o máximo divisor comum, o MDC. Porque as fontes mostram que os enunciados jamais vão dizer simplesmente calcule o MMC. Nunca. Eles criam historinhas, né? É um código secreto. Sim, e decifrar esse vocabulário oculto é o que separa o candidato que perde 10 minutos desenhando esquemas daquele que resolve o problema em 30 segundos. As palavras carregam a intenção da matemática. E como é que a gente traduz esse dicionário das provas, então? Bom, no caso do MMC, os problemas sempre descrevem eventos independentes que vão se cruzar no futuro. Então, as expressões-chave são coisas tipo voltarão a acontecer, após quanto tempo, simultaneamente ou juntos novamente. Os ciclos, né? Exato. O exemplo clássico das fontes ilustra bem isso. Digamos que tem um ônibus que passa a cada 15 minutos e outro que passa a cada 20 minutos. Se ambos saíram juntos agora, quando vão se encontrar num ponto simultaneamente de novo? Nossa, clássica? Falou em ciclos que se repetem e se alinham, o cérebro já tem que acender aquela luz vermelha do MMC. E o contraste com o MDC é muito nítido, né? Se o MMC olha para essa sincronia no futuro, o máximo divisor comum olha para a otimização no presente. Como assim, no presente? A ideia central é fatiar algo sem desperdício. As palavras-chave transmitem essa ideia de divisão igualitária e eficiência máxima. Tipo, o maior tamanho possível, a mesma quantidade ou menor número de pacotes sem sobras. Entendi. Os materiais até dão um exemplo de 3 vigas de ferro com comprimentos diferentes, tipo 15, 24 e 27 metros. Sim. Esse exemplo é ótimo. E aí a missão é cortar todas elas em pedaços do mesmo tamanho, sendo esse tamanho o maior possível, e não pode sobrar nem 1 centímetro de metal. A leitura dessas restrições grita MDC, né? Grita MDC. E uma vez que o texto foi traduzido, a mecânica para resolver qualquer um dos dois é baseada na mesma ferramenta ágil que a fatoração simultânea usando números primos. Aqueles números que só são divisíveis por 1 e por eles mesmos, né? Como 2, 3, 5, 7, 11 e por aí vai. Isso. E só fazendo um parêntese rápido aqui que sempre me fascina, o número 2 é o único número par que tem a honra de ser primo, né? Todos os outros pares ficam de fora da festa. Pois é, e esse é um detalhe vital para a fatoração. Sabe, porque na prática, a pessoa coloca os valores do problema lado a lado e começam as divisões por esses números primos. No caso do MDC, a regra é estrita. Estrita como? O número primo escolhido precisa dividir absolutamente todos os valores da linha ao mesmo tempo. Se houver um divisor comum para todos, a conta avança. No instante em que essa harmonia quebra e não há um divisor para todos, a operação para imediatamente. Aí é só multiplicar os primos que foram usados e o problema está resolvido. Mas isso é questão for de MMC, aquela dos ciclos de tempo dos ônibus que a gente falou. Aí o processo é bem mais tolerante. A fatoração continua sem parar,
Se um número primo conseguir dividir apenas um dos valores, o outro valor que não pôde ser dividido simplesmente escorrega, né? Ele é repetido na linha de baixa. Ah, vai baixando o número. Isso, vai se fatiando tudo até que todos os números cheguem a 1. Depois, basta multiplicar a coluna inteira de primos. Nossa, e o que torna essa estratégia fantástica é perceber que, dominando as palavras-chave, o candidato sequer precisa entender toda aquela teoria avançada dos múltiplos e divisores na hora da pressão. O texto entrega a ferramenta, a regra de faturação entrega o número final e a questão está garantida em menos de um minuto, sabe? Com certeza, a eficiência vem justamente de compreender a utilidade da ferramenta. O MDC é a tesoura perfeita para dividir recursos desiguais de forma padronizada. E o MMC é o relógio. Exato, o relógio que prevê o encontro de rotinas independentes. O vocabulário é apenas o reflexo dessas funções lógicas. Falando em funções lógicas, a gente precisa elevar o nível agora e olhar para o verdadeiro leão de chakra, de exames como o Enem, né? O universo das funções. Nossa, sim, é um peso pesado. O material da Edufersa dedica uma energia monumental a esse conceito. E fica claro que quem não entende funções entra na prova com uma desvantagem colossal. É o tema mais recorrente por um motivo muito simples. As funções são a linguagem que a matemática usa para descrever relações de dependência. É tipo modelar causa e efeito no papel. Eu gosto de visualizar a função como uma grande máquina industrial, sabe? Ou uma fábrica com processos muito rígidos. A fábrica tem uma esteira de entrada, que na matemática a gente chama de eixo X, ou o domínio. Entra uma matéria-prima ali. Perfeita essa analogia. Lá dentro, a máquina aplica uma regra inegociável. Ela pode dobrar o tamanho da peça, cortar pela metade, elevar ao quadrado. E do outro lado, na esteira de saída, sai o produto final, que é o eixo Y que forma a imagem, né? Isso. E a regra sagrada é que uma matéria-prima específica só pode gerar um único resultado final determinado. Essa analogia da fábrica traduz perfeitamente a mecânica estrutural da coisa. E o que as provas exigem é que a pessoa saiba reconhecer o tipo de máquina que está operando de acordo com o padrão de comportamento dela, entende? Certo. A mais básica é a função afim, a do primeiro grau. Ela descreve um comportamento linear, constante. Se a gente desenhar num gráfico, o resultado é uma reta que sobe ou desce de forma contínua. E aí o passo seguinte é a função quadrática, a do segundo grau, né? Que é caracterizada por aquela variável que é elevada ao quadrado. Graficamente, ela abandona a linha reta e forma uma curva. Uma parábola, em formato de U ou um arco. Isso, a famosa parábola. E aqui, as fontes gritam um alerta gigantesco para quem vai fazer o Enem. A obsessão dos examinadores pelo vértice da parábola. Nossa, sim. E olha, o foco no vértice não é um capricho acadêmico deles, não. O vértice representa o extremo absoluto de uma situação modelada. O pico da curva. Exato, pode ser o ponto mais alto ou o ponto mais baixo. Nas provas, eles não podem apenas para traçar o gráfico, sabe? Eles usam o vértice para testar a lógica de otimização de quem está prestando o exame. Tipo como? Eles pedem para calcular o ponto exato em que uma empresa atingiu o lucro máximo antes de começar a dar prejuízo. Ou então, a altura máxima que um projétil alcança antes que a gravidade puxe ele de volta. É sempre o comportamento extremo da situação. Sempre. Mas o material vai além dessas retas e das curvas suaves, né? A gente entra nas funções exponenciais e logarítmicas. A exponencial carrega essa fama de lidar com a força bruta do crescimento. E o logaritmo aparece nas apostilas muitas vezes como um verdadeiro bicho-papão. É o terror dos alunos. Total. Mas as fontes explicam de um jeito que quebra esse medo. O logaritmo não é uma invenção alienígena para complicar a vida. Ele é simplesmente a engenharia reversa da exponencial. Pensa na exponencial como o cálculo da velocidade que um incêndio se espalha para uma floresta, sabe? O crescimento começa ali lento e, de repente, explode. A função exponencial calcula o tamanho da devastação. E onde entra o logaritmo aí? O logaritmo entra quando a gente precisa fazer a pergunta contrária. Tipo, se a floresta inteira foi destruída, quanto tempo levou para o fogo fazer isso? Nossa, faz todo sentido.
Ele é a ferramenta matemática que pergunta quantas vezes um número precisou ser multiplicado por ele mesmo para atingir um resultado explosivo. Então, um é basicamente o espelho do outro. Cara, é fascinante ver as peças se encaixando desse jeito. E o material fecha esse bloco com a função modular, né, que lida com a ideia de valor absoluto. É o conceito de distância. Exato. Se alguém dá 4 passos para frente ou 4 passos para trás, o deslocamento real no mundo físico foi de 4 passos de qualquer maneira. Não existe passo negativo. Por isso, quando um número entra na máquina modular, o que sai de lá nunca tem sinal negativo. E analisando o panorama todo, fica evidente o motivo pelo qual o INEP e as grandes bancas adoram esse tema, né? Funções não são emaranhado de regras num quadro negro. Elas são as engrenagens da nossa realidade. Uhum. A função afim é a tarifa da conta de energia elétrica. A função quadrática modela o lançamento de um foguete. A exponencial mapeia o crescimento de uma população de bactérias. Ou, sei lá, a avalanche dos juros compostos numa dívida de cartão de crédito. Aquela que a gente conhece bem, né? Pois é. A prova não quer saber se a pessoa decora fórmulas. Ela quer saber se ela consegue usar a matemática para enxergar a estrutura do mundo real. Mas olha, enxergar a estrutura do mundo real não garante aprovação se o cronômetro zerar no meio da resolução, né? Nossa, com certeza não. A inteligência estratégica só sobrevive se houver velocidade. E é exatamente por isso que o último módulo do material que a gente analisou foca pesado em sobrevivência e otimização de tempo. Porque, né, num cenário de exame competitivo, o conhecimento é a munição, mas o tempo é o recurso que determina quem atira primeiro. Perfeito. E a recomendação primordial das fontes para ganhar velocidade não envolve magia. Envolve memória muscular. Aprender matemática é muito semelhante a praticar um esporte de alta performance, sabe? A repetição exaustiva cria caminhos neurais que automatizam o cálculo. Sim, mas os artigos de cursinhos preparatórios entregam alguns atalhos de cálculo mental que são tipo verdadeiros salva-vidas para poupar minutos preciosos na prova. A começar pela navegação do sistema decimal, né? Quais atalhos eles mencionam? Multiplicar ou dividir por 10, 100 ou 1000 não exige armar a conta inteira no rascunho. É uma simples dança com a vírgula. Multiplicou? A vírgula salta casas para a direita, aumentando o valor. Dividiu? Ela recua para a esquerda. Ah, sim. E tem um atalho ainda mais contraintuitivo que eles trazem, mas que é muito poderoso, que é a manipulação do 0,5. Esse eu achei incrível. O candidato vê um número grande precisando ser dividido por meio e o instinto natural é armar uma estrutura complexa de divisão com vírgula no papel. Mas o atalho diz o seguinte, dividir qualquer número por 0,5 é matematicamente idêntico a simplesmente multiplicá-lo por 2. O que é extremamente libertador, né? Se a prova joga um 18 dividido por 0,5, eu não gasto papel. Eu penso 18 vezes 2. E tenho 36 instantaneamente na cabeça. E o mecanismo que torna isso possível se baseia na propriedade das frações. Porque 0,5 é a representação decimal da fração 1/2, né? E as regras aritméticas estabelecem que dividir por uma fração é exatamente igual a multiplicar pelo seu inverso. O inverso de 1 sobre 2 é 2 sobre 1. Ou simplesmente 2. Faz todo sentido. E a joia da coroa para ganhar tempo segundo os materiais é a tradução rápida de porcentagens. A matemática também tem sua gramática própria aqui. Quando o enunciado usa as preposições de, do ou da, ele está exigindo uma multiplicação secreta. E a palavra por, escondida dentro de porcento, demanda a divisão por 100. Exato. Essa decodificação transforma problemas super densos em cálculos de padaria. Cálculos de padaria é ótimo. Pois é. Tipo, se a questão pede 14% de 700, o candidato identifica a divisão por 100, na palavra porcento, visualiza os 2 zeros finais do número 100 e os corta diretamente com os 2 zeros do número 700. Nossa, e a conta que parecia assustadora evapora, né? Evapora na hora. Fica apenas o 14 multiplicado pelo 7 que sobrou, chegando ao resultado 98 em poucos segundos. Agora eu preciso fazer um contraponto aqui, bancando o advogado do diabo. Manda. Observando essas táticas sob a ótica da pressão brutal que um exame exerce. Sabe, com as mãos suando e a mente cansada no final de um domingo de prova. Depender de macetes não se torna um risco gigante.
Como assim? O candidato não pode, num momento de nervosismo, confundir a regra de empurrar a vírgula para a direita em vez da esquerda e perder uma vaga inteira por causa de um atalho mal lembrado. O perigo é absoluto se esses atalhos forem encarados como mágica decorada sem fundação. Decoreba cega quebra sob estresse, não tem jeito. Exatamente. No entanto, o que os materiais propõem é o uso de propriedades lógicas que já foram interiorizadas, sabe? Quando a pessoa compreende estruturalmente por que cortar os zeros funciona, a regra vira um reflexo natural. Ela entende o porquê de estar fazendo aquilo. Exato. E a justificativa para treinar esses saltos mentais é pura e simplesmente o gerenciamento de crise. O minuto que se economiza por não desenhar uma divisão com vírgula no papel é um minuto vital que o candidato transfere para aquela questão de lógica pesada que exige uma leitura muito profunda lá no final do caderno de provas. Então, o atalho aritmético não é para evitar a matemática, mas para comprar tempo para pensar onde realmente importa, né? É o investimento de tempo. É sobre realocar os seus recursos mentais. Nossa, perfeito. O que fecha muito bem o círculo de tudo que a gente destrinchou hoje. Recapitulando o nosso foco como esse segundo cérebro para os estudos, a preparação tática exige rever e respeitar a base absoluta, que é o PEMDAS, para que a sintaxe não destrua a resolução da questão. Sim, a base não pode ser ignorada. Exige também agilidade para ler as historinhas e detectar o MMC e o MDC pelas palavras-chave de ciclos e de otimização que a gente viu. Significa olhar para funções lineares, quadráticas e exponenciais não como uma mera decoreba de fórmulas, mas como as engrenagens que modelam lucros, trajetórias e crescimentos do mundo real. E, claro, dominar os cálculos mentais como forma de gerenciar o cronômetro, que é o grande inimigo. E ao integrar todas essas camadas, a percepção de quem vai fazer a prova muda. A prova deixa de ser uma parede impenetrável e passa a ser lida como um jogo com regras conhecidas, né? É uma mudança de paradigma. Mas pensando em todo o material que a gente varreu hoje, tem uma observação que meio que grita nas entrelinhas. Nós dedicamos muita energia para falar sobre a arquitetura técnica da aprovação. Porém, e se a barreira mais espessa que impede o acesso às universidades e aos cargos públicos não for a complexidade do vértice da parábola? Onde você quer chegar? E se não for o tamanho exaustivo dos textos das bancas? E se o filtro definitivo não for a matemática em si, mas sim um trauma carregado desde a infância? Aquele bloqueio irracional de achar que não se nasceu para lidar com os números, sabe? Nossa, isso é muito profundo e muito real. Superar a matemática como obstáculo decisivo começa muito antes de abrir um livro de equações. Começa na coragem de encarar o caderno de provas e reescrever a própria narrativa intelectual, sem medo de errar. É uma mudança de perspectiva extremamente necessária, porque o preparo técnico só encontra terra fértil onde a mentalidade já decidiu que é capaz de aprender. Se a pessoa entra derrotada, não tem macete que salve. Exatamente isso. E é com essa provocação que a gente encerra a nossa análise profunda de hoje. Que a imersão que fizemos ajude a dissipar essa névoa, revelando que a máquina por trás da matemática das provas sempre esteve lá, né? Precisa lógica e agora, pronta para ser decifrada a favor de quem está nos ouvindo.